Olá, boa tarde. Meu nome é Sheila. Vim aqui fazer a apresentação do trabalho sobre a revista Agriculturas, volume 12, e tem o tema de colher a água, cultivar a vida. E dentro dessa revista eu escolhi o artigo Acesso à Água, evita migrações e quebra histórica de subordinação no semiárido, né? Então essa reportagem foi feita pela Rosa Peralta, né? Ela entrevistou um Naidson Batista, ele é coordenador do projeto, né? Da ASA, o nome do projeto, né? E significa articulação do semiárido. Então, o que fala, né, desse artigo? Nesse artigo fala sobre a falta de água, né, que tem nesses ambientes, né, no semiárido, lá no Nordeste para cima. E aí eles comentam como que as pessoas vivem sem aquela água e podendo ter aquela água. Por quê? Porque lá chove pouco? Chove, mas chove, né? Tem lugares que chove 200 milímetros, tem lugares que chega a chover de 700 a 800 milímetros. E esse tipo de água, ela é desperdiçada, né? Ela cai no chão e ela se evapora com rapidez. E somente alguns, né, têm acesso a fazer açudes, né? E aí eles retêm aquela água, né? Então são agricultores, são pessoas ricas da região que conseguem fazer isso, né? Isso. E aí as pessoas pobres não têm como fazer esse tipo de coisa, não tem um maquinário para fazer isso. Então o que se criou? Se criou esse projeto e esse projeto faz cisternas para as pessoas, né? As pessoas pobres que não têm condições de fazer para reter essa água, para armazenar essa água. Então, como é que é esse projeto? Eles vão lá, fazem uma pesquisa, né, da região, quais as famílias que estão interessadas, e eles fazem essas cisternas, né? Como é que começou isso? Esse projeto começou quando da função do FHC, do Fernando Henrique, né, essa transição de governos com o Lula. Então, no FHC eram projetos que estavam sendo era projeto que estava sendo lançado, estava fazendo algumas cisternas em algumas casas, né? E eles estavam fazendo mais era uma pesquisa, né? Como é que estava sendo o processo. Com o Lula, quando veio o Lula, daí deslanchou, foi feitas, né? Tanto que eram 1 milhão de cisternas e foram feitas essas cisternas. Foram distribuídas nas regiões e as pessoas tinham condições de coletar água que caía no telhado e caía dentro dessas cisternas. Então, elas tinham condições de cozinhar, de beber água pura, saudável, que não era barrenta, que não era consumida por bichos, quando elas podiam pegar, porque quando se tinha os açudes, quando eles estavam cheios, eram cercados, as pessoas não podiam entrar, elas só viam se entrassem. Tinha capataz, tinha situações que corriam riscos, então elas não podiam entrar nessas propriedades para pegar água. Né? Então, com essas cisternas, elas conseguiram fazer isso, né? Se manter. Né? Então, tanto que ali na reportagem diz que essa reportagem é de 2015 e diz que foi uma época que teve muita seca na região e as pessoas não saíram, né, do semiárido, ficaram ali, permaneceram ali, porque elas tinham condições de viver, elas tinham condições de cultivar a terra delas, então elas não precisavam migrar, né? Então, com isso, o projeto cresceu, e aí eles viram que tinha condições, que podia fazer isso, e eles conseguiram fazer o quê? Fazer uma segunda cisterna, né? A segunda etapa desse projeto era uma segunda cisterna. Para que essa segunda cisterna?
para a plantação e para a criação de animais. Então eles fizeram isso para que as pessoas, os agricultores, os indígenas, os quilombolas, né, que vivem na região, eles pudessem se manter na região, não precisar sair e não precisar dos outros, né? O que é o não precisar dos outros? Até essa situação, o que acontecia? Não se tinha água, eles precisavam desses açudes, né? Dessas pessoas ricas, dos políticos, e aí o que acontecia? Eles recebiam essa água, eles recebiam esse alimento, só que quando tinha uma época de eleições, eles tinham, né, que votar em quem eles diziam que tinha que votar. Então, tanto que diz que era voto de cabresto, né? Que eles eram direcionados a votar em quem aquelas pessoas queriam. E assim, daí tem um senhor que diz na reportagem que ele podia, a partir do momento que ele tinha a água dele, ele não precisava das outras pessoas, né? Dessas pessoas que cobravam dele depois um retorno. Então ele não precisava delas para dar água para a esposa e muito menos para os filhos, porque ele tinha um meio de conseguir essa água, um meio de manter a sua plantação, um meio de manter os seus animais. Então ele não precisava dessas pessoas, né? Então quebrou, né? Quebrou essa subordinação que se tinha lá. É claro que tem famílias que ainda não têm as cisternas, porque com o tempo foi diminuindo o projeto, né? Os recursos para esse projeto. Ainda se tem, mas não como antes, né? E eles conseguem, né, se manter, né? As mulheres que tinham que ir atrás da água, né, tanto que eram escravas de lata d'água, que era o nome dado, elas puderam, depois desse momento, elas puderam fazer o quê? Sair atrás de trabalho, procuraram um estudo, porque elas não podiam, porque elas passavam dias, né, procurando água, e agora elas não precisam, elas cuidam da sua família, elas cuidam das suas cisternas, e elas vão dar entrevista, elas dão palestras, né, nacional, internacional, né, elas são convidadas a isso, e porque elas são a que fazem essa diferença, né, que elas continuam fazendo essa diferença e elas estão mais relacionadas com essa parte, porque elas plantam, elas irrigam, elas alimentam os animais e cuidam da sua família. Então, esse projeto foi muito importante e eu achei muito gratificante ler essa reportagem, né? A gente olhar ali nas fotos a alegria da pessoa de poder ter um copo d'água, não sair quilômetros aí atrás de uma água que muitas vezes era barrenta e ali sair transparente, natural, né? Então, ver a família e aquelas plantações ali, né, familiar, que eles podem cultivar o alimento para si e para vender, ter um recurso para eles também, né? Foi muito gratificante, eu achei bem interessante. Não sabia desse projeto, tinha ouvido falar sim da criação das cisternas, mas não sabia que era de proporções gigantescas, né? De 1 milhão, daí depois a segunda, né? A segunda remessa dessas cisternas, né? Para os animais, para a plantação, né? Seriam de 150, 200 cisternas. Eu achei muito interessante, gostei muito, né? A leitura estava muito boa, né? A história, a reportagem foi bem esclarecedora e eu achei muito bom. Muito obrigada.